Então, vamos lá. Agora, eu vou falar da classificação em relação à idade gestacional, tá? Existem 3 classificações. Existe o RN normal ou AT, o bebê que nasce entre 38 a 42 semanas, e esse, gente, é o tempo ideal, tanto que fala RN normal, tá? A gestação, né, o parto, na verdade, ela tem um período... Vou desligar os microfones aqui. Desativei. O parto, gente, ele tem um período correto para acontecer, tá? E esse período correto é de 38 a 42 semanas. Então, esse é o período ideal ali, tá? Para o RN nascer, tá? Porém, nem sempre isso acontece, né? Devido a intercorrências, enfim, a gente pode ter ali um nascimento prematuro, tá? Que é classificado como RN prematuro ou pré-termo, tá? O RN prematuro ou pré-termo é aquele que nasce, né, inferior a 37 semanas. Então, a gente tem o RN normal ou a termo, que é aquele que nasce entre 38 a 42 semanas, que é o período ideal, tá? A gente tem o RN prematuro ou pré-termo, tá? Que é aquele que nasce inferior a 37 semanas. E a gente tem o RN pós-termo, que é o bebê que nasce após a 42 semanas. Deu para pegar aí? Essa é a classificação em relação à idade gestacional. Tá? Então, a gente tem essas 3 classificações. Repetindo, RN normal ou a termo, que é aquele que nasce, né, no período ideal, que é de 38 a 42 semanas, e pode variar. Ai, gente, desculpem o barulho da rua, tá? Tem, né, RN que nasce aí com 39 semanas, com 40 semanas, tá? Tem o RN prematuro ou pré-termo, que é aquele que nasce, né, inferior a 37 semanas, e tem o RN pós-termo, que é aquele que nasce ali, né, com mais de 42 semanas de gestação, tá? Então, vamos lá, dando continuidade. E também tem uma classificação do peso ao nascer. A gente tem o adequado para a idade gestacional, que é aquele RN que apresenta ali o peso entre 2,500 a 4 quilos. A gente tem um pequeno para a idade gestacional, que é o bebê PIG. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a sigla aí, né? Do pequeno para a idade gestacional, que é aquele que nasce com menos de 2,500, né? 2,500 gramas. E a gente tem o bebê GIG, tá? Que é o grande para a idade gestacional, que é aquele que nasce com mais de 4 quilos. Tá? Deixa eu olhar uma dúvida aqui. Ó. O RN pós-termo pode ter alguma complicação? Sim, gente. Ele pode entrar em sofrimento fetal, tá? Então, assim, o RN que passa de 42 semanas, geralmente, tá? Eu tô falando assim, geralmente é devido a alguma negligência, tá? Porque, assim, correto não é passar de 42 semanas. Tá? Ali, 42 já é o tempo máximo que aquele feto pode ficar ali no útero, tá? Independente, tem, né? Às vezes a gente não tem a dilatação do colo, né? A mulher ela não consegue entrar ali no trabalho de parto. A gente parte o quê? Para cesárea, mas o parto ele tem que acontecer. Agora, o que pode acontecer também é dele nascer antes de 37 semanas. Eu, por exemplo, a professora de vocês nasceu com 37 semanas. E eu não tive um problema grande, né? Eu nasci com 37 semanas porque eu me enrolei, né, no cordão umbilical e eu
né, precisei, né, nascer logo, para não acontecer ali de fato sofrimento fetal. Mas assim, às vezes o parto ele pode acontecer com 37 semanas, tá? Tem muitas pessoas que nascem com 37 semanas. Só que é questão de nomenclatura, né? É 37 semanas, mas às vezes eles nascem com o peso adequado, né? Com o comprimento adequado, às vezes é só devido ali a algum momento, né? E ele precisou ser retirado ali mais cedo. Mas assim, né? Sem problemas. Agora, né? Salientar aqui para vocês. O bebê que nasce ali, né? Com menos de 37 semanas, né? É entre 28 a 37 semanas. Então, assim, se ele nasce com 28 semanas, ele é muito prematuro, né? Esse exemplo que eu dei aqui, né? Falando até de mim, né? No caso ali, eu já tô quase a termo. Eu fui quase a termo. Por pouco eu não fui 38 semanas, tá? Então, vocês estão pedindo para repetir o peso, né? O bebê adequado para a idade gestacional, né? Aquele que nasce com peso adequado, é entre 2.500 a 4 quilos. O que nasce pequeno para a idade gestacional é aquele que nasce com menos de 2,5 kg. E o que nasce grande para a idade gestacional é aquele que nasce com mais de 4 quilos, tá? Ó, o aluno perguntou qual a menor idade que um feto sobrevive. Então, gente, com a evolução da medicina aí, né, a gente não pode duvidar de mais nada, né? A gente não pode subestimar aí, né, uma vida. Porém, assim, com menos de 25 semanas é bem complicado, porque os órgãos, na verdade, né, o feto prematuro, né, o bebê, o RN prematuro, ele não tá com os órgãos todos desenvolvidos. Então, assim, vai depender muito, né? Depende muito mesmo. Ó, tem uma menina, uma aluna que mandou uma pergunta aqui. Eu só vou ler, gente, que às vezes eu não sei se eu posso ler para todo mundo. Vamos lá. Professor? Então, né, uma aluna falou de um caso aí, né, que a vizinha dela foi ao hospital e por algum motivo, né, troca de plantão, não realizou a gestante, ela já estava no trabalho de parto e o parto não foi realizado na hora correta, né, e nisso a criança, ela engoliu muito mecônio e veio a óbito, né, então, gente, aí é um caso, assim, que eu acho que eu não preciso, né, nem falar para vocês o que aconteceu, né? Essa mulher já estava em trabalho de parto, né? Mas assim, ela é um exemplo de óbito, né? O que eu expliquei lá atrás, precoce, né? Período neonatal precoce, né? A gente teve o RN que, né, veio a óbito aí durante o período neonatal precoce. Então, vocês entenderam o porquê dessa divisão? No slide, eu coloquei até a imagem para vocês. Eu imagino que vocês já devem saber mais ou menos como é que é um bebê, né, normal, como é que é um bebê. Só de olhar a gente já sabe, né? Um bebê que está abaixo do peso, um bebê que está, um bebê gig. Eu mesma tive a oportunidade de fazer a avaliação do bebê gig e, assim, gente, realmente é gigante, né? Tem histórias de crianças, né? Não sei se é verdade, né? Mas que nascem até com mais de 6 quilos, né? A maior criança aí do Brasil. Essa informação não sei se é verdade, mas o bebê gig é aquele que ultrapassa aí os 4 quilos, tá? Agora eu vou falar, gente, do RN prematuro, tá? O RN prematuro, segundo a OMS, é aquele que nasce, né? Com menos de 37 semanas, tá? De gestação. E é aquele que tem um peso inferior a 2,5 kg, tá? E o comprimento dele é inferior a 45 centímetros, tá? Então, essas são as principais características de um RN prematuro, tá? E o que leva, né, a
ao bebê, né, nascer prematuro, recém-nascido nascer prematuro. Existem várias questões, tá? Tem questões que levam, né, a gravidez gemelar, que é a gravidez de gêmeos, acidentes placentários, né, descolamento prematuro de placenta, enfim. O fumo, o álcool, a desnutrição materna, entre outros fatores, tá? Então, assim, às vezes, né, quem fala, né, as pessoas falam que não tem problema em ingerir álcool na gravidez. Gente, tem sim, tá? Inclusive, ali a Organização Mundial de Saúde que fala que um dos fatores que podem levar à prematuridade, né, é o fumo, é o álcool. Para vocês terem noção, né, tudo que a gente ingere, né, em questão de pouco tempo, o feto ele já está recebendo aquilo, tá? Tanto que, assim, quando você bebe, né, vamos supor, meio copo, você bebe meio copo de qualquer bebida alcoólica. É como, né, se o feto estivesse recebendo até 6 vezes mais do que aquela quantidade de álcool. Vamos supor aí que você fala. A pessoa fala, um copinho de cerveja não tem problema, não. Aí você, beleza, eu vou tomar, não tem problema. E é como se você bebeu é como se o feto tivesse ingerido 6. Então, assim, para vocês terem noção. A questão do fumo é a mesma coisa, né? O que a pessoa que fuma faz com o feto? Diminui a circulação entre a placenta e o útero. Então, é como se a criança ela não estivesse recebendo o oxigênio necessário. E isso pode causar hipodesenvolvimento fetal. Né? Que a gente sabe, né, que o oxigênio ele é levado até nós, no caso ali, até o feto através do quê? Quem sabe me responder aí? Cordão Vamos supor, a umbilical. mulher tá grávida, né? E de que forma? O que leva aí através de que componente os nutrientes é levado até a Cordão criança? umbilical. Inclusive o oxigênio. Cordão umbilical. Não, Cordão sim, mas umbilical. através de que substância? A placenta. Será que é através do sangue? É. Exatamente. Então, é isso que essas drogas, né, fazem. Né? No caso ali, cigarro ou, enfim, qualquer outro tipo de droga. Né? Ele diminui o fluxo sanguíneo entre a placenta ali, né, e o útero, onde a criança fica aí durante esse tempo, né? Igual eu tive meu filho prematuro por causa de pré-eclâmpsia. Então, no caso, assim, existem vários fatores, né? Não são só esses, mas existem outros problemas que podem, né, fazer com que a criança nasça prematura. Tanto que pré-eclâmpsia, todos esses fatores obstétricos, né, vocês vão ver em saúde da mulher. Não sei se vocês já tiveram essa disciplina, mas nessa disciplina a gente aborda aí todas as patologias obstétricas, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tá? Então, vocês entenderam o que é o RN prematuro? Me respondem no bate-papo. Deu para entender? É aquele RN que nasce com menos de 37 semanas, pesando menos de 2,5 kg e medindo menos que 45 centímetros, tá? E o bebê prematuro, gente, ele também é classificado de acordo com a idade gestacional. Tá? O bebê que é prematuro ao extremo é aquele que nasce entre 28 a 30 semanas de gestação. Aquele que é o prematuro moderado é o que nasce entre 31 a 36 semanas de gestação. E aquele bebê prematuro tardio, que ele quase não é um bebê prematuro, é entre 37 e 38 semanas. Igual eu, né, fui um bebê que, por pouco, eu fui a termo, né, que eu nasci com 37 semanas incompletas, tá? E, gente, igual um aluno perguntou, né, até que idade gestacional um feto pode sobreviver? Segundo aqui essas classificações, a gente vê, né, que o bebê que é prematuro em extremo, né, ele é aquele que nasce entre 28 a 30 semanas. Então, assim, aquele que nasce com menos de 28 semanas já é bem complicado. Mas, igual eu falei, a gente não pode subestimar uma vida, né? Ainda mais com toda essa tecnologia que a gente tem. E esses dois casos, gente, que é o bebê muito prematuro
e o bebê que está ali moderadamente prematuro, eles geralmente vão para a UTI, tá? UTI neo. Quem já ouviu falar da UTI neo? UTI neonatal, que é a unidade de terapia intensiva. As crianças que nascem prematuras ou devido a alguma intercorrência, elas vão ir para UTI. Tá, gente? E quais que são as características do bebê prematuro? Geralmente ele tem a cabeça maior que o corpo, né? Devido ali que a criança ela não se desenvolveu, né? No tempo necessário. Geralmente a criança ela tem a pele fina, né? Geralmente a gente quase vê a criança ali, né? A pele sobre o osso, porque a criança ela nasce realmente muito magrinha, né? Porque ela não teve todos os nutrientes, ela não recebeu todos os nutrientes. Tá? A respiração ela é mais rápida e irregular, tá? As veias geralmente são visíveis. Um aluno perguntou se é comum o RN ter cianose. Gente, assim, depende muito, né? Geralmente, eles têm a coloração, né, também, ou ictérica, né, que é aquela coloração amarelada, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em icterícia, que é o seguinte, né? A gente tem, né, a icterícia, essa cor amarelada na pele e na mucosa, né? Porque é quando a gente tem na nossa corrente sanguínea a morte, né, de células vermelhas, tá? E quem que faz essa captura dessas células mortas? O fígado, tá? E isso se transforma em bilirrubina. Não sei se vocês já ouviram falar da bilirrubina. E a bilirrubina, né, depois que ela foi para o fígado, depois o nosso próprio corpo vai expulsar essa substância do nosso corpo naturalmente. E com o RN isso não acontece de forma eficaz. Mas o RN ele também pode nascer cianótico, né? Depende muito o porquê que ele nasceu, né? Depende do nível de prematuridade, tá? Então, vamos lá, né? Então, a gente já viu o que é o RN prematuro e depois que ele nasce, né? Eu já falei para vocês que geralmente eles vão ali para a UTI neonatal, tá? E na UTI neonatal, ele vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? Ele vai ficar em uso de aparelhos, né? Para a gente acompanhar o desenvolvimento desse RN. Tá? Então, geralmente, esse RN ele vai para a incubadora, né, para tentar manter ali a temperatura corporal dele, porque o RN prematuro ele não consegue manter o próprio calor do corpo, né? Então, para ele não ter, né, nenhum problema maior, ele vai ali para a incubadora para manter ali o calor do próprio corpo, tá? Ele também vai ser monitorado constantemente, né, que é os sinais vitais, através da pressão arterial, batimentos cardíacos, respiração. Provavelmente o bebê prematuro, ele, dependendo do nível de prematuridade, ele vai ser alimentado através da sonda, tá? Porque o bebê prematuro, ele ainda não nasce com todos os reflexos, né? Então, o reflexo da deglutição, da sucção. Então, assim, ele precisa ser alimentado através da sonda, tá? E, assim, depende muito do nível de prematuridade, né? Se aquele recém-nascido nasceu muito prematuro, obviamente ele vai precisar ficar mais tempo aí na UTI. Né? Existem casos que são, né, chamados, né, de milagres, porque era inviável, né, o RN sobreviver, porque ele nasceu muito prematuro, né? Os órgãos não estavam todos formados, né? E graças aí, né, toda essa tecnologia, a equipe multidisciplinar, a gente teve aí, né, de conseguir recuperar esse RN, tá? E, gente, o bebê prematuro que fica na UTI, como eu disse, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, logicamente, né, além de nós
Tem o neonatologista, que é especialista em cuidados com os neonatos. Tem o fisioterapeuta, que vai trabalhar ali, né, os movimentos daquele RN, né, a respiração. A gente também tem o trabalho da fono, que é ela que resolve os problemas e os reflexos, né, da sucção. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, tá? Ela é super importante aí nessa área. Tanto, né, que já foi o meu sonho trabalhar na UTI Neo, né? Tanto que eu dei até início a uma pós em UTI Neo. E, assim, quem deseja trabalhar nessa área, é importante ter especialização. São cuidados mais diferenciados, tá? E, gente, a aula de hoje é isso. Como eu disse, né, a gente aprendeu mais alguns conceitos, definições, a gente não entrou no cuidado de fato com o RN. Né? A gente entendeu aí, né, algumas definições, que é do ramo da neonatologia, o que é um período neonatal, né, as características do peso, né, baixo peso, extremo baixo peso, e as características do RN prematuro, né? Antes da gente, na aula que vem, a gente já entra nos cuidados de fato. Mas antes de eu entrar nos cuidados, eu precisava conversar com vocês aí esses conceitos, né, e definições. Tá legal, gente? Vocês já viram os exercícios que eu deixei lá no portal? Me respondam aí. Sim, eu já fiz. Como Professora, eu disse, até eu amanhã? recomendo que vocês façam os exercícios e olhem a aula antes, né, da gente fazer essa videoconferência, tá? Porque eu faço um resumão do que tá no slide, mas assim, aqui é mais pra gente tirar as dúvidas em relação ao conteúdo, tá? Pode mandar E até amanhã? sempre vocês colocam o nome de vocês e turma, tá, gente? Porque é bastante turma e bastante aluno, então só para eu ter essa noção aí. Porque quem já foi meu aluno sabe que geralmente todas as minhas aulas eu passo exercícios, tá? E no final da aula, no caso, né, agora a gente tá aí, né, devido a tudo que tá acontecendo aula online, mas geralmente na sala de aula eu sempre carimbo, entendeu? Eu carimbo os exercícios e no final aí, que a gente tem a V1, a V2, e no final aí da V1, eu olho quem fez todos os exercícios. E aí, quem fez todos os exercícios, eu pontuo. Geralmente é 2 pontos. Quem participa, faz todos os exercícios, tá? Então, assim, não deixem de fazer, me mandem por e-mail, tá? E, né, a nossa primeira aula, então, assim, quem não mandou ainda não tem problema, tá? Geralmente, o prazo que eu dou é até a próxima aula. Então, assim, até a próxima terça-feira todo mundo já deve ter enviado, tá? Que eu vou anotar tudo, o nome de vocês, né? Vou anotar quem fez os exercícios, tá bom? E eu também deixo o livro, né? O capítulo, porque, né, o livro é um material caro que vocês adquiriram. Então, assim, é fundamental que vocês acompanhem também pelo livro, né? Eu cobro o que está no meu slide, que eu me baseio no que está no livro. Mas, assim, é muito importante também, né? Quem aí quiser acompanhar pelo livro, é isso aí. Tá, gente? E no mais, a gente vai se falando, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, tá? Eu tô lá no grupo, apesar de só, né, os administradores poder falar, qualquer dúvida, vocês podem ir lá no meu privado, tá? E falar comigo, tá bom? Mas, assim, deu para entender a aula, né? Tirando a internet, que às vezes dá uma travada, os barulhos da rua, mas, assim, deu para entender a explicação? Deu para acompanhar? Como eu disse, hoje foi mais uma introdução mesmo. Então, me sinalizem aqui, se deu para acompanhar direitinho. Acabou a aula, né? Na verdade, aqui é mais para a gente tirar as dúvidas, tá? Mas durou mais de 40 minutos, sim. E depois, gente, eu vou colocar a gravação lá na plataforma do ITEC, tá? Eu posto o vídeo lá no YouTube, tá? Fiz um canal aí para vocês mesmos, tá? Para vocês depois terem acesso a essas gravações, tá? Então, assim, quem quiser assistir de novo,
Quem não, né, não conseguiu entrar hoje devido a algum trabalho, né, devido ao trabalho, não vai ficar prejudicado, tá? A gravação vai estar lá. Pode demorar um pouquinho para eu colocar, mas até a próxima aula, com certeza, eu já coloquei, tá? Porque como é vídeo grande, né, até subir para o YouTube demora um pouquinho, mas no mais é isso aí. Deu para entender, galera? Então é isso? Senão eu já vou me despedir de vocês, tá? Para semana passada a gente avançar mais um pouquinho na disciplina. Vou ler aqui o bate-papo. Aí, vocês gostaram do exemplo? Isso aí, gente. Eu tento exemplificar ao máximo mesmo, para vocês entenderem. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, falem comigo, tô aberta, tá? Sempre a escutar vocês, tá bom? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente se conheceu aí hoje, né? Com o tempo a gente vai se conhecendo mais, tá bom? Não sei o teu e-mail. Então, gente, lá no slide, eu deixei no último slide, eu deixei os exercícios. E embaixo eu deixei o meu e-mail. Tá lá o meu e-mail. Mas de qualquer forma, é brendamesquita_@hotmail.com, tá? Mas eu deixei lá o livro, o capítulo, o módulo e deixei também o meu e-mail, tá? Então é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Para tudo isso passar rápido e vocês me conhecerem pessoalmente. E eu conhecer vocês pessoalmente. Tá bom? Então é isso. Boa noite, eu vou encerrar aqui.